Então, para entendermos um pouco mais sobre educomunicação, eu vou pegar um trecho de um dos livros do Mário Kaplan, onde ele fala sobre a comunicação e a educação. Esse conflito que existe há muito tempo e que persiste ainda hoje. Então, no seu livro Produção de Programas de Rádio, o roteiro, a direção, Kaplan propõe um diálogo transdisciplinar, mas ele faz uma observação interessante. O diálogo entre educação e comunicação está longe de ser fluido e frutífero. O mais frequente é que a primeira, a educação, entenda a segunda, comunicação, em termos subsidiários e meramente instrumentais, cabendo-a, então, somente como veículo multiplicador e distribuidor dos conteúdos que ela pré-determine. Esse pensamento de Kaplan vem ao encontro daquilo que nós já começamos a falar lá no comecinho. Existe uma certa dificuldade em compreender a comunicação como processo. O mais comum é que a comunicação seja entendida pela educação como um mero instrumento pedagógico. E talvez esteja aí a grande dificuldade de compreensão do que seja realmente educomunicação. Só que essa desconfiança não é só da comunicação com relação à educação. Existe também uma desconfiança da educação com relação à comunicação. Quem fala sobre isso é o Osmar Soares, um nome também a ser respeitado, principalmente aqui no Brasil. Ele faz um trabalho belíssimo com relação à educomunicação. Em uma entrevista que ele deu ao site Wiki Educação, os professores também desconfiam da conduta comunicacional por ser esta historicamente tendenciosa. Nós não podemos deixar de citar o professor Paulo Freire. Ele tem um papel importante dentro desse conceito de educomunicação cunhado pelo Kaplan. Segundo ele, a comunicação é fundamental, pois ela colabora na transformação dos sujeitos, ou seja, dos alunos, dos professores, dos gestores, toda a comunidade escolar. Esse diálogo previsto dentro da educomunicação, ele não tem como ponto de partida só o professor, como, por exemplo, numa relação vertical, mas ele fala de uma relação horizontal, onde o fluxo comunicacional ele é de ida e volta. Kaplan reafirma isso quando ele falar sobre o fluxo de ida e volta previsto pela educomunicação. E isso quer dizer que não necessariamente o emissor seja sempre o professor. Numa educação bancária, como diz Paulo Freire, essa educação ela é vertical, ou seja, sempre parte do professor. O aluno não tem voz nesse sentido. Existe uma comunicação porque existe o feedback, mas esse feedback nem sempre é um feedback real, porque às vezes o feedback do aluno é sim, não, não sei, ou talvez um feedback através de provas e trabalhos. E Paulo Freire então vai dizer que esse tipo de formação, esse tipo de educação, ele não provoca conhecimento. O aluno precisa ver significado naquilo que ele está aprendendo.